Amém. Essa invasão islâmica não é brincadeira, como disse aqui a Leidiane, e é verdade, não é brincadeira, eles estão realmente jogando sério. E eu vou dizer para vocês uma coisa, todo pastor corrupto, tá? Todo pastor que está no ministério por dinheiro, quando eu digo todo, isso é uma hipérbole, lógico, mas a maioria dessa pastorada que está no ministério por dinheiro, tá? Buscando a vida boa, quando representantes do islamismo chegar oferecendo dinheiro pesado, porque eles não oferecem pouco não, gente. Eles oferecem milhões de reais, em alguns casos até dólares, tá? Eles oferecem quantias para resolver a vida financeira daquela pessoa para sempre. Então vou dizer para vocês, muitos homens de paletó e gravata, que não são na verdade pastores, não são chamados por Deus, que estão no ministério por dinheiro, estão interessados em recurso, quando representantes do Islã chegar e injetar dinheiro, eles vão virar casaca. Então não vai demorar muito a nós termos aí muitos pastores, não é? Que vão se converter do cristianismo ao Islã, e embora esses pilantras, que eu estou falando especificamente de alguns pilantras, né, que vão fazer essa troca, embora eles não representem de fato a igreja, mas a verdade é que à medida que essas pessoas forem para a internet começar a falar e testemunhar da sua transição do cristianismo para o islamismo, vai balançar muita gente, porque tem muita gente hoje dentro das igrejas que não conhece a Deus, muita gente que está nas igrejas, mas que não tem uma experiência de conversão, não tem uma experiência de relacionamento com o Espírito Santo, e essas pessoas vão entrar em parafuso quando elas começarem a ouvir crentes, ex-crentes, ex-pastores falando ou testemunhando da sua mudança, né, de religião do cristianismo para o islamismo. Isso vai abalar a fé de muita gente, tá? Por isso que muitos ficarão quando o arrebatamento da igreja acontecer. Muitos vão ficar mesmo, tá? Eu quero crer que a maioria vai subir, porque haverá um avivamento na igreja. Esse avivamento está profetizado em Joel 2,28, esse avivamento está profetizado em Apocalipse 3, na carta da igreja de Laodiceia, e o Senhor trará um mover dentro da igreja para purificar os seus, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que estão seguindo ao Senhor. Não importa o nome da igreja, tá? Em toda a igreja tem crentes reais, discípulos reais de Jesus e apenas crentes, apenas religiosos. E esses que são discípulos reais de Jesus vão experimentar um grande mover de Deus e eles serão preparados para serem levados para o Senhor, tá? Glória a Deus. Tá bom assim, gente? Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 29 em diante. Eu vou evitar falar do que está para trás por uma questão de tempo mesmo. Eu preciso salvar tempo, né? Então nós vamos diretamente ao que diz o texto que nós vamos estudar hoje. Então eu vou ler a primeira porção, que é do versículo 29 ao versículo 35, que diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que as palavras de Jesus são perfeitas, tá? As palavras de Jesus não passarão. E eu quero, com isso, orar neste momento em gratidão a esta fidelidade da palavra do nosso Jesus que não passará. Então nós vamos orar agora e dar sequência ao nosso estudo. Pai, eu te agradeço, obrigado por este ambiente aqui que o Senhor me proporciona. Obrigado por estar aqui junto com estas dezenas e dezenas de pessoas conectadas aqui por uma única e exclusiva razão, é o estudo da Tua Palavra. É por isso que essas pessoas estão conectadas aqui neste canal.
Portanto, Senhor, faça fluir a tua palavra, me dê entendimento, me dê revelação, ó Deus, compreensão das Escrituras, para que o teu povo seja abençoado. Eu estou firmado nesta palavra de Jesus que não passará, mesmo que passem os céus e a terra. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ok, gente? Ok, glória a Deus. Ok, o vídeo do boicote já foi removido, gente, como eu mesmo anunciei, tá? Eu deixei no ar umas 4, 5 horas e depois eu tirei por prudência, né? Porque é um vídeo de denúncia contra né, o próprio canal que está tentando boicotar vídeos. Então eu não posso deixar esse vídeo lá porque ele vai depor contra o próprio canal, tá bom? E aí eu mesmo tirei o vídeo do ar depois de algum tempo, né? A maioria assistiu e eu tirei o vídeo do ar, ok? Muito bem. Bom, eu quero começar com vocês. Deixa eu só localizar aqui rapidamente um texto. Espera aí. Ok. Eu quero começar lendo com vocês alguns textos. Veja bem, eu vou ler rapidamente porque depois vocês vão entender por que eu estou lendo esses textos, tá? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos. Levítico 11:14, isso é Deus falando para Israel. Vós sereis santos, ok? Porque eu sou santo. Porque eu sou o Senhor, 11:45, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, ok? Isso são textos no Velho Testamento onde Israel é chamado, onde os judeus são chamados de santos, ok? Levítico 19:2 fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, tá? Então você pode ver que é uma característica, ok? As características, o que eu quero dizer? Que essa expressão santos é uma característica dada por Deus aos judeus no Velho Testamento, tá? Capítulo 20, versículo 7, ainda de Levíticos, portanto santificados e sede santos, 26, e ser-me-eis santos, e por aí vai. Lembrei, Números 15:40, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. E eu poderia seguir lendo aqui infinitamente, porque são muitos, tá? Outro que eu quero ler é isso. Veja bem, versículo Êxodo, capítulo 24, versículo 11. Veja bem, Êxodo 24, 11. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam, tá? Textos onde os filhos de Israel são chamados de escolhidos, tá? E nós vamos ter aqui em muitos lugares. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos. Aqui já é outra coisa, tá? Escolhidos, homens escolhidos, escolhidos. Enfim, eu poderia seguir lendo aqui, gente. Olha aqui. Segundo Samuel, capítulo 10, versículo 9. Vendo, pois, Joabe que estava preparado contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. Então, os filhos de Israel sendo chamados de escolhidos, ok? E como eu já disse, poderia seguir lendo aqui. Olha aqui, Salmos 78:31. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel, ok? 105:6. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Olha bem,
105:6. Salmo 105:6. Ok? Vou ler de novo. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, vírgula, seus escolhidos. Ok? Para os filhos de Israel. Muito bem. 105:43. Salmo 105:43. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. Ok? 106:5. Salmo 106:5. Para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Ok? E por aí vai. Como vocês podem ver, não se trata de um versículo, um texto ou dois. São dezenas que eu poderia ler aqui. Textos do Velho Testamento, onde os filhos de Israel são chamados de santos e de escolhidos, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero começar desta forma, ok? Eu queria que vocês prestassem atenção, não se distraísse aqui no bate-papo. Não tem problema vocês conversarem, mas eu não gostaria que vocês distraíssem, de repente começassem a falar sobre outra coisa, tá? Porque se vocês estiverem falando sobre outra coisa diferente do que eu estou falando, aí eu tenho a impressão que vocês estão só usando a sala para se encontrar e bater papo, não é? Quando na verdade eu sei que não é isso, eu sei que vocês estão aqui para estudar a palavra, mas eu gostaria que vocês, por gentileza, prestassem agora atenção no que eu vou falar. Vou dizer para vocês por quê. Mateus capítulo 24, aqueles que acreditam, aqueles que estão no canal e que acreditam que Mateus capítulo, que acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista, eu quero dizer para vocês o seguinte: a maior barreira para alguns pós-tribulacionistas entenderem o pré-tribulacionismo é Mateus 24, porque eles não conseguem entender determinadas coisas que estão escritas aqui. Eles não conseguem ver a diferença entre o povo gentil e o povo de Israel. Então o que acontece? Eles pegam expressões como, por exemplo, escolhidos. Nós estamos aqui, versículo 31. É o versículo mais citado pelos pós-tribulacionistas em todas as épocas. Eu estou falando isso como alguém que ensina escatologia pré-tribulacionista há décadas, tá? O versículo mais usado pelos pós-tribulacionistas para tentar rebater o arrebatamento pré-tribulacionista é Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então o que eu acabei de fazer? Eu acabei de dar para vocês textos do Velho Testamento. Quem não teve tempo de anotar, é só voltar o tape depois, né, que está tudo gravado aí, tá? Já que eu não posso colocar o texto na tela. Eu acabei de dar para vocês aqui, sei lá, talvez 15 textos no total. Textos no total que eu dei para vocês aí, 10, 15 textos, onde os judeus são chamados no Velho Testamento de santos e de escolhidos. As duas expressões são usadas para os judeus. E nós temos provas substanciais disso no Velho Testamento, tá? Isso é comum no Velho Testamento, ok? Então, quando nós chegamos no início do Novo Testamento, então o que você entende? Aqueles discípulos, por exemplo, de Jesus, que eram todos judeus. Os discípulos de Jesus eram todos judeus, não eram? Todos eles. Os discípulos originais de Jesus, todos judeus, né? Então, quando Jesus chega para eles e diz assim, Jesus falando, dizendo assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Ok, o que você acha que passava na cabeça daqueles discípulos de Jesus, judeus, que estavam ouvindo Jesus ali, quando Jesus falava de escolhidos, ou alguns outros escritores do Novo Testamento usavam a expressão santos em alguns contextos? Você acha que eles ficavam em dúvida? Não, mas de quem será que Jesus está falando? Quem são esses escolhidos? Quem são esses santos? Você acha que havia qualquer tipo de dúvida? Claro que não havia dúvida nenhuma, porque eles conheciam a Torá, eles conheciam os profetas, eles conheciam o Velho Testamento.
E o Velho Testamento está, sim, abundante de textos onde os filhos de Israel são chamados de santos ou são chamados de escolhido. Então, essa é a primeira grande coisa que nós temos que estabelecer para nós sabermos que Jesus não está tirando ao vento. Apareceu a palavra escolhidos no versículo 31, então a igreja vai estar aqui na grande tribulação. É exatamente assim que os pós-tribulacionistas encaram. Eles encontram a palavra escolhidos no versículo 31, pronto, a igreja vai estar na grande tribulação. Como assim, pronto, a igreja vai estar na grande tribulação? A igreja gentílica, ou os cristãos gentílicos, não são os únicos chamados de santos e de escolhidos. Para te falar bem a verdade, esse é um termo usado muito mais para os judeus do que para qualquer outro povo, gente. Gente, põe uma coisa no coração. A igreja é um parêntese na história de Israel. É tudo que nós somos. A igreja gentílica é apenas um parêntese na história de Israel. Os santos são eles e os escolhidos são eles. Nós somos santos por tabela e somos escolhidos por tabela. Leia Romanos 11. Aliás, por que não ler agora, né? Para você entender isso de uma vez por toda, porque na teologia é importante entender alguns princípios na teologia para você poder compreender outras coisas mais profundas. Não dá para entender certas coisas profundas na Bíblia se você não entender outras básicas, não é? Então nós temos aqui Paulo falando sobre o futuro de Israel, não é? E ele vai falando, que eu não quero ler muita coisa, eu quero mostrar para você o seguinte. Versículo 8, Romanos 11, 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, escureçam-se-lhes continuamente, encurvem-se-lhe continuamente as costas. Tá? Agora veja bem, verso 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Aqui desmonta a teologia da substituição, chamado supersessionismo, né? Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então, só o versículo 11 do capítulo 11 de Romanos já destrói qualquer tese de que a igreja é a casa de Efraim, porque a casa de Efraim é formada de israelitas, gente. Não é porque eles pecaram, foram espalhados ao redor da terra, etc., que eles deixaram de ser israelitas. Tá? Eles não podem ser chamados de gentios. Então, olha o que Paulo está dizendo. Tropeçaram para que caíssem? Não, de modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Incitar à emulação. E se a sua queda é riqueza do mundo e a sua diminuição é riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, haverá a plenitude de Israel. Os santos alcançarão a sua plenitude, os judeus, os escolhidos. Tá bom? Agora veja bem, verso 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Tá? Para ver se de alguma forma posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. O que você entende pela palavra carne? Né? A palavra carne. Olha o que Paulo está dizendo. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne. O que Paulo está dizendo dos gentios? Ele está dizendo, vocês não são minha carne. Vocês não são minha carne. Vocês não são israelitas. Estão entendendo? Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificaria o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Poxa, gente, será que precisa desenhar? Vamos ser franco, precisa desenhar? Você tem que fazer uma opção das duas, ou você acredita para você ser pós, veja bem, aqui é que vem, para você ser pós, você tem que acreditar que Israel e a igreja é a mesma coisa. E para você acreditar que Israel e a igreja é a mesma coisa, você tem que negar a Bíblia, porque a Bíblia nega completamente essa tese. Essa tese é antibíblica, é simples assim, antibíblica,
tá? Israel é Israel, gentios são gentios. Dois povos completamente diferentes. Ok? Muito bem. Agora, se você entender que Israel é um povo e que os gentios são outro povo, então você vai ter problema para ser pós-tribulacionista. Porque se você negar que Israel e a igreja são o mesmo povo e disser eu nego, mas ainda assim sou pós, então você vai ter muita dificuldade para provar o seu pós-tribulacionismo, para poder provar a sua fé, né? Você não vai ter como provar a sua fé, porque você terá problema. Por isso que tem canais aí como o Reino Eterno, alguns canais aí que se popularizaram. Por quê? Porque eles assumiram o desafio de tentar provar que a casa de Efraim é a igreja. Então eles pegam uma série de textos desconexos, eles espremem esses textos e enfiam goela abaixo do povo, para as pessoas acreditarem. Só que não passa na garganta daqueles que sabem ler. Basta saber ler. Entendeu? Então, quando você lê a Bíblia e lê da forma correta, então você começa a perceber que não bate. A casa de Efraim não é a igreja gentílica. São dois povos diferentes, ok? Muito bem. Pastor, mas a barreira não foi derrubada, como está dizendo aqui o Gerardo Rogério Aguiar? Sim. Qual barreira? A barreira da salvação e não a barreira étnica. A barreira que foi derrubada é a barreira da salvação. Os dois povos, tanto o israelita como os gentios, os dois povos precisam de um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando eu creio em Jesus e um judeu crê em Jesus, os dois são salvos ao mesmo tempo. Aí caiu a barreira da separação. Mas qual barreira? A barreira genética significa que porque agora Jesus morreu e tanto a minha genética é igual a do judeu? Não, a minha genética continua sendo origem meio africana, misturada com origem europeia do meu pai. A minha genética é a minha genética. Eu nunca serei judeu. Tá? Eu nunca serei judeu. Há uma história aí de que meu pai seria de origem judaica da Europa, mas eu nunca comprovei isso. Nunca pude comprovar isso. Tá? Então eu não sou de origem, até onde eu saiba, eu não tenho sangue judaico nas minhas veias. Então qual foi a parede de separação que Jesus derrubou? Qual foi a parede de separação? A da salvação. Tá? Todo mundo precisa, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12, se eu não me engano. Ok? Muito bem, uma vez lido Romanos, nós vamos voltar para Mateus, que aí o que continua dizendo? Nós temos, pelo menos nesse trecho aqui que eu li para vocês, tem três coisas aqui que tem que ser destacada, tá? Três coisas têm que ser destacadas. A primeira coisa é, a parousia é uma vinda visível, tá? O versículo 29 que fala dos poderes dos céus sendo abalados, né? Nós podemos encontrar isso relatado, nós temos, na verdade, dois relatos no Apocalipse. Nós temos um relato no capítulo 6, né? Nós temos 6:12, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol escureceu-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Então veja bem, esse aqui, agora é o capítulo 8 do Apocalipse. Apocalipse 8. Tá? Nós temos aqui versículo 7, 8:7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. Tá? Aí o verso 8, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue
a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas, blá, 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 blá. Então, a queda de um meteoro, juntamente com uma série de meteoritos que vem juntamente na sua cauda, logicamente, Jesus está falando disso. E logo depois da aflição daqueles dias, quando passar aquele período negro ali da tribulação, que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Jesus está falando de coisa que ele sabe do que ele está falando, tá? Jesus é Deus. Ok? Aí aparece a manifestação visível, ok? Que é o que muitos não conseguem diferenciar. Esta manifestação visível do versículo 30, que nós encontramos no livro do Apocalipse, quando nós vemos aqui, ok? Muito bem, nós temos aqui versículo 11, Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, que é o seu nome eterno, né? Porque Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o seu nome terreno, o nome que ele recebeu aqui enquanto encarnado, mas ele tem o seu nome eterno. Assim como o nome do Pai, que ninguém sabe de verdade, nem os próprios judeus sabem, né? Que é representado por um tetagrama hebraico e que ninguém sabe de fato a pronúncia. Da mesma forma, Jesus tem o seu nome eterno, que ninguém também sabe. E ele vem com esse nome, é o seu nome eterno, tá? Como chama de fogo, verso 12, a sua cabeça como havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, Jesus tem um nome eterno, e esse nome eterno tem a ver com a sua condição de ser o Verbo eterno, não é? Tem a ver com isso, mas é um nome que só ele sabe, ninguém sabe, provavelmente nós vamos saber na eternidade, eu imagino que sim. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essa manifestação visível, ela não é rápida como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, esta palavra aqui do relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ela é uma alusão rápida dentro desse assunto, uma alusão rápida ao arrebatamento. Porque essa parousia, essa manifestação visível que todo olho verá, como é que pode ser como um relâmpago se todo olho verá, se o planeta inteiro vai ficar sabendo, e ele vem montado num cavalo branco, dá para descrever, é um cavalo branco, tem diademas na cabeça dele, tem um nome que ninguém consegue ver. Olha, detalhes serão vistos, então não pode ser uma manifestação tão rápida como um relâmpago. Quando dá um relâmpago, pum, relâmpago do Oriente para o Ocidente. Você consegue ver o relâmpago, descrever, não, esse relâmpago ele é assim, a forma dele é assim, não dá para ver, é rápido demais. Está entendendo? Então, você observa que, eu quero chamar a sua atenção, que a manifestação visível dele é uma manifestação permanente, não é como um relâmpago. É uma manifestação permanente, porque quando ele se manifestar visivelmente no final da grande tribulação, essa manifestação será permanente. Ele descerá na terra, ele não vai ficar nas nuvens como no arrebatamento. No arrebatamento ele fica nas nuvens. Na vinda visível ele desce na terra, ele pisa no Monte das Oliveiras. Ele vai ao Egito resolver lá umas questões, volta, pisa no Monte das Oliveiras, racha ali ao meio, as águas partem para o mar morto para renovar o mar. Enfim, tem uma série de como é que eu vou dizer? A agenda dele vai estar cheia quando ele se manifestar aqui na Terra de forma visível. Ele vem com a agenda cheia. Então não dá para ser um evento como um relâmpago. Está entendendo? Não tem como ser. Então, a única forma de acontecer algo como se fosse um relâmpago é uma segunda vinda, uma outra manifestação. E essa do relâmpago se manifesta ou se cumpre no arrebatamento. Porque aí sim, ele vem nas nuvens, ninguém vê, é como o relâmpago. O relâmpago não é nas nuvens? O relâmpago não sai das nuvens? Sim, Jesus vem nas nuvens. Agora, quando o relâmpago, como é que eu vou dizer? Quando a atmosfera sofre qualquer tipo de distúrbio,
não acontece fenômenos visíveis na Terra? Sim. Trovões, relâmpagos, chuvas, nevasca, furacões, tufões, não é isso? Muito bem. Então, algo vai acontecer que vai ser visível a todos, mas eles vão ver aquilo apenas como fenômenos naturais, porque ele vai estar nas nuvens. Aí sim vai ser como relâmpago. Nas nuvens, pum, todo mundo desaparece, quem tiver que desaparecer, todo mundo que tiver que desaparecer, desaparecerá, e então encontrará com ele nas nuvens. E aí sim, essa vinda que é o arrebatamento, essa fase, essa sim soa como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Fora isto, o que nós temos aqui é uma vinda calma, tranquila. Quando eu digo calma em termos, né, que ele vai vir já para destruir os seus inimigos, aprisionar Satanás, lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e enxofre e tal, e resolver umas questões do Egito, descer no Monte das Oliveiras para poder começar o processo de restaurar a nação de Israel e então a manifestar o reino aqui na terra, cuja capital será Jerusalém. Ele não vai abrir mão. Não adianta oferecer para ele Nova York, não adianta oferecer para ele Londres, porque ele quer Jerusalém. Ok? Ok, gente? Muito bem. E de vez em quando eu dou uma olhada aqui e eu estou vendo as pessoas aqui conversando umas coisas que não tem nada a ver, né? E discutindo coisas que não tem nada a ver. E por mais que a gente não queira, a gente é obrigado a bloquear algumas pessoas, que elas poderão continuar assistindo, mas elas não vão poder escrever aqui no chat. Porque são pessoas que não estão agredindo ninguém, nem falando nada obsceno, mas elas estão falando algo completamente alheio ao que eu estou ensinando. Então essas pessoas estão distraindo outras. É a única explicação que eu tenho, tá? O que Jesus vai fazer no Egito, você tem que procurar um outro vídeo meu que tem aí que fala sobre isso, tá? Eu tenho um vídeo aí de perguntas e respostas. O segundo vídeo sobre perguntas e respostas, eu falo sobre esta visita que Jesus vai fazer ao Egito, ok? Tá entendido, gente? Eu acho que isso tá tão claro, gente. Isso é tão cristalino, esta diferença entre o arpazô, que é a vinda dele nas nuvens, por isso que tem raio envolvido no negócio. Nas nuvens. Agora, a parousia, a manifestação visível dele não é nas nuvens. É na terra. Tá entendendo? É na terra. Então, há uma diferença. Ah, mas ele vai vir nas nuvens. Esses dias atrás, um pós-tribulacionista estava tentando me convencer, dizendo que não, pastor, mas veja bem, ele vai vir nas nuvens, vai arrebatar a igreja toda para as nuvens e aí depois desce para a terra já com a igreja. Agora, gente, por favor, pensa no que você está falando. Pensa bem, Jesus vai vir nas nuvens, aí ele arrebata toda a igreja santificada, ele arrebata todos para as nuvens, né? Os mortos todos ressuscitam, vai para as nuvens com ele, aí ele reúne todo mundo nas nuvens e desce para a terra. Isso cabe na sua cabeça? Então nós vamos ser arrebatados para onde? Se a palavra arrebatamento, se a palavra arpazô significa transportar com violência de um lugar para o outro. Procure o sentido grego desta palavra. Ok? Então, nessa tese pós-tribulacionista, nós seremos arrebatados para a própria terra, que nós vamos tirado para as nuvens, lá em cima acontece alguma coisa, uma festinha, qualquer coisa, todo mundo é transformado e desce de novo para a terra. Gente, não faz o menor sentido. Qualquer pessoa eu não quero ofender ninguém, mas eu quero dizer, qualquer pessoa com o mínimo de capacidade de raciocínio sabe que isto não faz sentido, tá? O arpazô, que é o arrebatamento, é ele removendo um grupo de pessoas da terra para algum outro lugar. Procure o significado da palavra no grego, tá? É como um sequestro. A palavra arpazô, ela se parece um pouco com sequestrar. Pensa bem, imagine se... deixa eu dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Imagine que chega aqui agora 5 bandidos
para sequestrar eu, pastor Jefferson. Eles vêm, colocam a arma na minha cabeça e tal. Não, você está sequestrado. Ok. Aí eles me sequestram, mas não me levam, me deixam aqui. Me algema aqui nessa mesa, que é uma mesa de... né? É uma mesa de... Tá vendo aqui? Uma mesa de ferro. Aí mete algema em mim aqui, algema aqui e tal. Pronto, tô sequestrado. Mas tô sequestrado para onde? Não, tá sequestrado para essa mesma mesa onde você está. Ora, gente, é um negócio que não faz o menor sentido. Não faz. E eu estou dando para vocês aqui apenas um aspecto da diferença entre o arpazô e a parousia, tá? Ainda tem o fato de que o arpazô é como um relâmpago, é assim, pum, não dá tempo de ver nada. Já a parousia não, a parousia ele vem, aí todo mundo vê ele cavalgando num cavalo branco vindo, e todo mundo vê que ele tem diademas na cabeça, todo mundo vê, tem um nome escrito lá, eu tô vendo, olha lá o nome lá, mas eu não consigo ler o nome, mas tem um nome. Ora, isso soa para você como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente? Soa? Então... não faz sentido, ok? Então, como nós já temos prova textual de que os judeus são chamados de santos e de escolhidos, me diga uma coisa, agora eu perguntando para qualquer pós-tribulacionista, qual é a prova que você tem que esses escolhidos do versículo 31 é a igreja? Perdão, é a igreja. Sabe qual é a prova que você tem? Nenhuma. Nenhuma. Não existe prova nenhuma de que esses escolhidos do versículo 31 seja a igreja. Até mesmo porque não é a igreja. Esses escolhidos aqui são os mesmos escolhidos do Velho Testamento. Esses escolhidos são os filhos de Israel, aqueles que serão salvos no final da grande tribulação. Aí vem a questão dos escolhidos, tá? Versículo 31, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, olha bem, os quais ajuntarão os seus escolhidos, já falamos da questão dos escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tem um outro argumento aqui que eu vou falar rapidinho, que é o fato, que é a palavra trombeta, tá? Não, mas pera um pouquinho, então não estou entendendo, porque isso é argumento de alguns. Paulo não diz que ao som da última trombeta, ok, o que as pessoas não entendem é que a palavra trombeta, ela significa uma série de coisas na Bíblia. Dentre elas é o som da voz de Deus, porque no Velho Testamento, quando Deus falava de forma audível, quando Deus falava para que aquilo se tornasse atmosfericamente audível, sabe como que as pessoas ouviam? As pessoas ouviam som de buzina. Quem ouvia a voz real de Deus era Moisés. Por quê? Porque Moisés foi treinado ao longo do tempo em várias experiências sobrenaturais para conseguir captar a voz de Deus. Tá? Ele foi escolhido para isto. Agora, o povo que não tinha essa relação próxima, quando Deus falava algo, na atmosfera, o que soava para eles? Som de buzina. É isso que soava para eles. Então, esse som de buzina, esse som de trombeta, ao mesmo tempo que ele pode ser uma trombeta, como o som do chofar, como no caso do arrebatamento, que é usado simbolicamente a festa das trombetas, como referência do arrebatamento. Então, quando Paulo fala da última trombeta, ele está falando da Tequia Hagedolá, que é a última trombeta da festa das trombetas, tá? Que, by the way, diga-se de passagem, significa, sabe o quê? Redenção. Significa restauração e redenção. A Tequia Hagedolá. Agora você imagina bem. E ao som dessa última trombeta, então, lógico que tudo isso é simbólico, é analógico. Então a igreja será arrebatada, tá? Muito bem. Ok? Então nós vamos matar isso aqui, que é... Bom, isso aqui está explicado, tá? Porque agora o que eu preciso agora de um tempinho maior, que eu estou preocupado com a claridade, com a luz. Eu tenho a luz da câmera, mas eu não sei se ela vai ser o suficiente, ok? Então o que acontece? Olha bem.
aparecerá no céu, ok, ele enviará os seus anjos, verso 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Já está esclarecido que esses escolhidos aqui têm identidade, tá? O Velho Testamento dá a identidade desses escolhidos. Eles são os judeus, desde os 4 ventos. Aí aqui vem. Agora eu vou provar para você textualmente por que esses escolhidos são os judeus, ok? Então, o que eu te mostrei a respeito da palavra escolhidos já é evidência o bastante de que esses escolhidos de que esses escolhidos são os judeus, ok? Agora eu vou mostrar para você textualmente por que a palavra 4 ventos está aqui, ok? Há uma razão, veja bem. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ok, a primeira pergunta é a seguinte: por que Deus precisa dos anjos para reunir os escolhidos dos 4 ventos da terra, dos 4 cantos da terra? Por que Deus precisa dos anjos? Por uma razão muito simples, porque só Deus e os anjos é que sabem aonde estão os judeus no planeta Terra. É simples assim. Nenhum cientista no planeta é capaz de dizer quantos judeus tem no planeta Terra. Só Deus sabe e os seus anjos. Por isso que os anjos virão e farão essa seleção. Tá? É muito simples assim. Agora, veja bem isso aqui, gente. Em Daniel capítulo 7, versículo 2, olha aqui. Que agora eu tenho que montar para você um quebra-cabeçazinho aqui, mas que você vai acompanhar. Ok? Daniel capítulo 2. Ok? Daniel capítulo 7, perdão. Daniel capítulo 7. Ok? Versículo 2. Veja bem. Eu vou ler o 1 e o 2, né, para fazer sentido. Então, olha aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Verso 2, ok? Veja bem. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, olha bem, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar, ok? Bom, você que conhece a Bíblia, o livro de Daniel, diga para mim do que Daniel vai falar daqui para frente. Qual é o assunto de Daniel daqui para frente? Você sabe muito bem, quem estuda escatologia sabe. Ele vai falar dos 4 animais que representam 4 impérios que de alguma forma interagiram com Israel. Ele vai falar da Babilônia, vai falar da Pérsia, vai falar da Grécia e vai falar do Império Romano. Não é isso? Muito bem. 4 animais representando esses 4 impérios, ok? Agora, a relação desses 4 impérios foi com quem? Foi com Israel, não foi com a igreja, com Israel. O Império Romano ainda teve uma relaçãozinha com a igreja lá no final, mas os outros 3 animais não, porque a igreja só nasceu depois. Então veja bem, aqui aparece de novo a expressão 4 ventos. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. Então essa expressão 4 ventos, ela não existe do nada, tá? Ela é uma expressão que está aqui por uma razão, ou seja, há uma razão para essa expressão estar em Mateus capítulo 24, ok? Versículo 31. É isso que eu quero que você entenda. Não é você pegar a Bíblia e sair falando: não, é escolhido, está aqui a igreja. 4 ventos, não, a igreja vai ser catada aqui e acolá. Não, gente, espera um pouquinho, ei, pausa. Há uma razão para certas expressões estarem na Bíblia. Há uma razão. E é isso que eu quero que você entenda e não se perca, ok? Muito bem. Então aqui vai. Daniel capítulo 7, versículo 2 já foi, ok? Agora eu quero ler com você Ezequiel 37, 9. É um texto que você conhece também,
mas eu quero te mostrar por que este texto está relacionado a Israel. Ezequiel 37, versículo 9, ok? Diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Agora eu te pergunto, Ezequiel capítulo 47 está falando de quem? É o texto dos ossos secos. De quem que Ezequiel 37 está falando? É lógico que ele está falando da nação de Israel, porque é um resumo, não é? Como é que eu vou dizer? É um resumo de prosopopeia, que é um termo engraçado da hermenêutica, não é? Porque ossos secos assumindo características de pessoas, ouvindo, né? Reagindo, interagindo. Então, ossos secos representando a nação de Israel que estava morta, mas que seria restaurada, reanimada até se tornar um exército forte, ok? Então, de novo, aparece a expressão 4 ventos, diretamente ligada à nação de Israel. Pela segunda vez, eu estou te dando os textos, ok? Agora dá uma olhadinha nisso aqui, Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Falando de Jerusalém, ok? Verso 6. Olá, ó, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu. Ok? Para tirar sua dúvida, olha o verso 4. E lhe disse, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muro. Não está acontecendo agora? Jerusalém está lá sem muro nenhum? Por causa da multidão, nela, dos homens e dos animais. Está cumprindo nesse momento, enquanto eu estou falando aqui com vocês. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ok? Aí vem o verso 6. Olá, ó, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos. Ok. Deixa eu dar mais um aqui, porque eu não gosto de deixar brecha aberta, né? Então deixa eu dar mais uma paulada aqui. Ok? Mais uma pauladinha aqui. Apocalipse capítulo 7. Ok? Apocalipse capítulo 7. É o texto clássico de Apocalipse que fala das tribos de Israel, inclusive por nomes, chamadas por nomes, as tribos. Ok? Aí diz assim: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Por que eles estão retendo os 4 ventos do capítulo 7? Porque não está na hora ainda de recolher os escolhidos. Eles só serão recolhidos no final da grande tribulação. Então eles estão retendo os 4 ventos. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Aqui estão os escolhidos, que estão sendo marcados já para serem recolhidos no final da grande tribulação. Viu de novo aqui a expressão 4 ventos e 4 cantos? Viram de novo? A mesma expressão. E aí não adianta querer dizer, mas isso aqui está, o verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel.
todas as tribos dos filhos de Israel. E aí, exceto a tribo de Dan, todas as outras tribos estão citadas aqui. E antes que alguém pergunte, por que Dan não está no Apocalipse? É muito simples. Porque Dan institucionalizou a idolatria em Israel. Leia depois Juízes 13, que você vai entender. Dan institucionalizou a idolatria em Israel e cometeu um pecado gravíssimo, e por causa disto, essa tribo está excluída daqui. Não é que os danitas todos se perderam, não, eles vão ser distribuídos entre as tribos, mas a tribo de Dan não está citada aqui, ela perdeu a honra de ser citada no livro do Apocalipse, portanto, perdeu a honra de ser representada na Nova Jerusalém. Ok? Simples assim. Então, quando eu volto para Mateus, o que eu tenho? De novo, eu tenho a mesma cena no versículo 31. Que aí você entende que não é por acaso que isso está aqui. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta. Que anjos? Aqueles 4 do capítulo 7 do Apocalipse, que estão lá retendo os 4 ventos. Não, vocês não podem soprar agora. Ah, mas por que não? Vocês não podem soprar agora porque os escolhidos ainda não foram marcados. Se eles não foram marcados, vocês não podem soprar agora, retendo os 4 ventos. São esses anjos, olha aqui. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando os seus ramos já estão tensos, você já conhece esse texto, e não passará esta geração sem que isso aconteça. Aí as pessoas perguntam, que geração é essa, que geração é essa, que geração é essa? Bom, você tem que ir pela palavra grega, a palavra grega que é genéia, e a palavra genéia significa era, geração, como também significa nação. Então Jesus pode estar dizendo 2 coisas aqui. Ele pode estar dizendo, não passará esta nação sem que isto aconteça, porque a palavra genéia significa nação. É da onde nós temos a palavra genocídio, gente. O que é um genocídio? É o extermínio de um povo. Por quê? Porque genéia é nação, genéia é povo. Ok? Então Jesus pode estar dizendo, não passará esta nação sem que tudo isso aconteça. Ok? Muito bem. Até aí tudo bem, porque Israel é a nação e realmente não passará Israel sem que tudo isso aconteça. Mas Jesus pode estar dizendo outra coisa, porque a palavra genéia também significa era, dispensação. Então Jesus pode estar dizendo, não passará esta dispensação, não passará esta era sem que isso aconteça, ok? E a palavra dispensação aqui pode estar relacionada à dispensação da graça, e essa palavra era pode estar relacionada à era da graça, à era da igreja, de qualquer maneira, ok? Sendo assim, de uma forma ou de outra, as 2 coisas fazem sentido. O que não pode ser é o que alguns querem dizer, que Jesus estava falando daquela geração, daquele momento ali, aquela geração de 40 anos, ou como alguns dizem, geração de 70 anos. Não, Jesus estava se referindo àquela geração daquele momento. Jesus estava se referindo à geração enquanto era, ou mesmo enquanto povo, enquanto nação. As 2 coisas fazem sentido, então não faz tanta diferença aqui qual dos 2 sentidos realmente a palavra genéia tem aqui. Mas uma coisa é certa, não é geração do ponto de vista geracional literal. Isto definitivamente não é. Ok? Tá bom assim? Muito bem. Então nós paramos no versículo 35. A minha intenção era ir até o final, mas tem algumas coisinhas aqui que vale a pena comentar depois, e que se eu for fazer agora eu vou ter que passar correndo por elas, tá? Mas vale a pena comentar depois. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, mas unicamente o Pai, que é outro texto que desbanca o pós-tribulacionismo. Não tem como esse texto aqui se encaixar no pós-tribulacionismo. Eu nunca vi um pós-tribulacionista explicar Mateus 24:36. Como assim ninguém sabe? Se a partir do momento que a abominação desoladora foi estabelecida em Jerusalém, é só contar 1335 dias, pum, e Jesus volta. Daniel deu o número de dias exato. Então, não se cumpre no pós-tribulacionismo esse texto. Esse texto aqui, ele só pode se cumprir no arrebatamento. Então, quando Jesus fala algumas coisas, seja falando da parousia, ou seja falando do arpazô, ele meio que mistura as coisas, tá? Ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele fala do jeito que ele achar melhor.
E para ele, veja bem, para ele o Senhor, arpazô e parousia é a mesma coisa. Não que vão acontecer ao mesmo tempo, mas para ele são a mesma coisa. Porque ele está, numa etapa ele vem buscar o povo gentio, a igreja. Na outra etapa ele vem buscar os escolhidos de Israel. Mas para ele, gente, para Jesus, para quem está na eternidade, o tempo é nada, o tempo é um detalhe. Então essa diferença aí de 7 anos entre uma coisa e outra, para ele não é nada. Então quando ele fala de uma coisa, ele cita a outra, ele fala da outra, ele cita aquela primeira, para ele é natural isso. Tá? Eu quero que você entenda isso do ponto de vista de quem está na eternidade. Por isso que João disse tanta coisa no livro do Apocalipse, ele dizia para frente e para trás. Ao mesmo tempo ele falava lá na frente, voltava lá atrás, falava de novo lá na frente, voltava lá atrás. Porque para quem está na eternidade, o tempo não existe. As coisas estão todas acontecendo ao mesmo tempo na eternidade. Tempo não existe na eternidade. Então, eu sei que é difícil para nós olhar algo por este ângulo, por esse prisma, mas esse é o ângulo, esse é o prisma, e eu estou chamando a sua atenção para você poder pelo menos considerar que há esses detalhes em relação à forma como Deus enxerga as coisas e em relação à forma como nós enxergamos as coisas. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Sendo assim, nós temos muita coisa aqui para falar. Aí tem aqui os dias de Noé, na verdade, versículo 37, nós temos aqui falando sobre o dilúvio e por aí vai, nós temos aqui algo interessante que tem a ver com a parábola das 10 virgens, quando Jesus fala sobre meio, né? Ele fala sobre 2 moendo, uma tirada, outra deixada, ele fala sobre 2 no campo, um levado, aí ele começa a usar uma analogia de 50%, 50% salvo, 50% não salvo, né? E aí eu tenho que explicar isso depois para vocês, porque isso tem a ver com a parábola seguinte, no capítulo 25 das 10 virgens. Pode ver também que é 50-50, 5 prudentes e 5 imprudentes. E ele começa a construir essa analogia ainda nesse discurso, quando ele começa a falar. Ele fala sobre 2 no campo, um levado, um deixado. 2 no moinho, uma levada, outra deixada. Né? Aí diz, portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Tá? Então, de novo, essa expressão aqui, hora que há de vir o seu Senhor, essa expressão aqui cabe mais no arpazô do que na parousia. Tá? Aí ele fala, considerar isto, se o pai de família soubesse. Então, tem uma série de coisas aqui que eu não quero atropelar. Então, eu vou parar por aqui agora. E aí, no vídeo que vem, na quinta-feira, então nós vamos falar sobre Mateus capítulo 24, do versículo 36 até o final. Tá bom? Mas pelo menos eu queria cobrir bem coberto do versículo 29 ao 35. Não sei se eu consegui, não sei se ficou claro, mas eu tentei cobrir da melhor maneira possível para poder ajudar vocês a entender essa parte que, na minha opinião, talvez seja uma das partes mais, como é que eu vou dizer, mais tem uma expressão no inglês que é cloudy, né? Que assim, quando a coisa está meio nublado, não é? Mas quando eu digo nublado, não é no sentido de que está difícil de entender. É porque quando você não junta esses fatores que eu estou dando para você aqui, aí o que a pessoa vai dizer? A pessoa vê a palavra escolhidos do versículo 31. Pum, é a igreja. Não, pastor, olha aqui, ó, a igreja na grande tribulação. Por quê? Porque a palavra escolhidos está aqui. Aí o que ela não sabe é que a palavra escolhidos originalmente pertence aos judeus. Nós recebemos esta palavra por tabela. Esta palavra pertence aos judeus e não a nós, os gentios. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha abençoado vocês, tá? É um ensino feito com muita responsabilidade. Aqui não tem chutes, aqui não tem achômetros, aqui não tem talvez, aqui não tem quem sabe, aqui tem o texto bíblico ensinado com o máximo de pureza que eu consigo. Tá? É o máximo de pureza que eu consigo. Porque o que eu quero é que vocês entendam, gente, que a Bíblia é o livro mais fantástico que existe. Não dá para analisar a Bíblia com uma Bíblia judaica e ocidental e oriental com um olhar gentílico e ocidental.
Isso não vai funcionar jamais. Que é o que a maioria quer fazer. As pessoas querem pegar a Bíblia e entender a Bíblia linearmente, assim, ó, com a mentalidade ocidental linear. Como que vai conseguir? Jamais conseguirá. Não é verdade? Então, Deus abençoe a todos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que vocês andam falando por aqui. Claríssimo, pastor. Foi uma bênção, obrigado. Que bom. A Rosa Carmen. Glória a Deus. Responde, pastor. Responde o quê, gente? Responde, pastor. Apocalipse 19:7. Explica, pastor. Não dá tempo. Não é o assunto de agora. Maravilha, pastor. O senhor passou com muita clareza. Dalva. Me abençoou muito, pastor. A Sayonara. Maravilhoso. Esclareceu algumas dúvidas sobre os 4 ventos. Que bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Quando vocês estiverem lendo algo na Bíblia, nunca se esqueça de uma coisa. As expressões na Bíblia estão lá por uma razão. Há uma razão, gente. Tá? Eu não posso usar o achômetro. Ah, tá escrito aqui, não sei o que lá, então eu acho que pode ser que... Não, meu povo, não é assim não. Essa palavra é de Deus, ela saiu da mente do Deus Todo-Poderoso. Então há uma razão para que as palavras estejam na Bíblia. E as expressões têm uma razão. Então basta procurar a razão. Por que que o escritor usou esse termo aqui? Lembra o vídeo que nós fizemos quando eu expliquei por que que Paulo usou a expressão naos para templo e não hieron? Há uma razão para tudo. A única coisa que eu tenho que fazer é pesquisar, é encontrar esta razão, tá? Ok, pastor Jefferson, tarará, continua pedindo aqui Apocalipse 19:7, não vou entrar nesse assunto, ficou bem explicado, professor, vamos ver se ele responde o quê? De novo, bênção de Deus, pastor Jefferson, Ivan Rodrigues. Ok. Feito por Cristo, ou seja, arrebatamento antes da grande tribulação. Tudo leira, as bodas são vindas após a tribulação. Pode esclarecer? Ah, tá, você está falando disso aqui. Isso aqui eu tenho um vídeo explicando sobre isso aí especificamente, tá? Procure aí no canal o vídeo quem vai às bodas do Cordeiro? Quem irá às bodas do Cordeiro? Procure esse vídeo aí no canal que eu falo sobre Apocalipse 19:7, tá? Tem um verbo grego, tem um tempo verbal ali no grego, que é o segundo aoristo, tá? Existe um tempo verbal no grego chamado aoristo. E o segundo aoristo, que é um tempo, que é uma conjugação desse tempo verbal, esse tempo verbal não existe no português, assim como não existe no inglês, tá? Que ele fala de algo que aconteceu no passado, que aconteceu lá atrás. Então, quando o texto diz, vindas são as bodas do Cordeiro, o verbo ali é o segundo aoristo, tá? Mas aí eu não vou explicar tudo aqui de novo. Procure aí, quem irá às bodas do Cordeiro? Que você vai entender essa expressão de Apocalipse 19:7. Ok? Muito bem, bom, tá tranquilo, tentei ler aqui alguns dos comentários, Deus abençoe vocês. A pastora explicou sobre os 4 ventos, falando das espigas em Ruth. Também tem, você pode procurar aí sobre a colheita de Israel, tem um vídeo sobre a colheita de Israel, onde eu explico sobre os 4 ventos, ou os 4 cantos, né? Para você entender que ela é a 4ª etapa da colheita, tá? Então, quando os 4 cantos são colhidos, é porque as espigas já foram colhidas, é porque a colheita geral já foi e porque as primícias já foram, tá? Tem a ver com a metáfora ou a analogia da colheita, ok? Andréa Alves, vamos orar pelo pastor Jefferson, obrigado, orem por mim mesmo. Está tudo bem claro. Ivânia Maria. Quando Jesus disse, um será levado e o outro será deixado, isso faz referência? Referência a quê? Não sei a quê. Faz referência a quê exatamente? Estou gostando cada vez mais de escatologia. Que bom, Reinaldo. Que bom. Muito bem, gente. Bom, a luz está indo embora. Eu estou sendo salvo aqui pela luz da minha câmera. Né? Mas mostrar para vocês aqui, ó.
nessa câmera que vocês vão ver que a luz já está começando a dissipar, tá vendo? Aqui mesmo onde eu estou já está, ó, já está meio escuro, tá vendo? Mas eu estou sendo salvo ali pela luz da minha câmera, né? Ok? Muito bem. Eu quero orar com vocês agora no encerramento, e sempre que eu puder eu vou fazer isto para que Deus guarde e proteja esse canal. A Josi Boquimpani, estou aprendendo muitíssimo, muitas dúvidas esclarecidas, maravilhoso estudo, pastor. Amém, querida. Obrigado, viu, Josi? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Jorge Melo, Deus abençoe, pastor. Maria das Graças, boa noite, querido pastor, excelente essas aulas, muito bom, pastor. Marcos Pedro, tenho acompanhado seus vídeos, são ótimos, muito bom, mas o arrebatamento será após. O Gerardo Rogério Aguiar, muito bom, mas o arrebatamento será após. Ai, meu Deus do céu, até que eu preciso me divertir um pouco, viu? Semana tensa. E um Gerardo desse da vida me diverte, é bom, eu gosto. Glória a Deus, muito esclarecedor, Alessandra Ferraz, agradeço ao pastor. Muito bom, muito bom, muito bom. Glória a Deus. Então tá bom, gente, vamos agradecer a Deus? Amém. Senhor, eu te agradeço mais uma vez por esta aula, por este encontro com os teus filhos. Cobre cada um com o sangue de Jesus. Senhor, prepare a tua igreja no Brasil. Não deixe, Senhor, a igreja real, a igreja verdadeira no Brasil ser confundida com esses malandros que estão corrompendo o evangelho. Não deixa, Senhor. Não deixa. Separe a igreja dentro da igreja e prepare o teu povo para o arrebatamento, em nome de Jesus. E ajude, Senhor, o Gerardo, que vai ficar aí para lutar contra o anticristo, em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos, beijo no coração, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém.